Bom dia, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 24. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, e vamos meditar na palavra do Senhor, segundo o nosso plano de leitura bíblica anual. Nós tivemos ontem, no sábado, o capítulo 24, um dos dois capítulos propostos, e eu quero meditar nessa palavra com os irmãos. Nós temos feito isso nos nossos domingos pela manhã, nós temos meditado nos textos do nosso plano de leitura bíblica, e hoje nós vamos meditar nesse texto, Ezequiel capítulo 24. Nós vamos ler, queridos, do verso 21 até o verso de número 27, então os versos 21 a 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto de seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma, e a seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te dar a notícia pessoalmente? Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhes servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Oremos, queridos. Pai, eis-nos diante da Tua palavra. Fala agora ao nosso coração, por meio do Teu Espírito Santo. Meu Deus, leva a nossa mente cativa ao Teu trono de graça e glória. Leva o nosso coração cativo ao Senhor. Que nada nos perturbe e tire a nossa atenção. Nosso inimigo seja repreendido e amarrado nessa hora, Deus, e Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, Ezequiel viveu em sua própria pele, em sua própria carne, o que era típico da mensagem, da linguagem profética. A linguagem profética, o profeta, por vezes, vivia em sua própria vida aquilo que Deus queria transmitir de mensagem ao povo. Assim foi com Ezequiel. No capítulo 24, nós temos, a partir do verso de número 15, o sofrimento que virá sobre Ezequiel sem que ele possa externalizar esse sofrimento. O nosso pastor, o pastor Weber, no dia em que, no domingo pela manhã, trouxe a visão geral do livro de Ezequiel, citou esse texto e mostrou como Ezequiel perderá sua esposa. E com a morte de sua esposa, ele terá que sofrer calado, dentro de si mesmo. Olha o verso de número 16 do que nos diz. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, que você mantenha ela aberta aí. Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos seus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. E então ele mostra como, a partir da morte de sua esposa, Deus quer mostrar ao povo o sofrimento que virá sobre eles, sofrimento que eles não poderão externalizar, estando em nação estrangeira, estando cativos.
É verdade que Deus leva esse povo cativo, e Deus, ao levar esse povo cativo, quer dar-lhes um ensino, quer trazer, no final das contas, o povo para junto de si. Em nosso tempo, em nosso momento, em nossos dias, nós enfrentamos dois erros básicos, possivelmente tem outros mais, no que diz respeito ao mal que nos acomete. Primeiro, pessoas dizem, ele nunca vem da parte de Deus, porque Deus é amor. Sendo Deus amor, Deus jamais permitiria, ou seria Ele próprio, aquele que ordena o mal que nos alcança. Não é de Deus, não é de Deus, é mal, não é de Deus, porque Deus é amor. E confunde-se Deus que é plenamente amor, mas um Deus que é plenamente justiça, e que por vezes vai aplicar a sua justiça através do mal que nos sobrevém. Mas em segundo lugar, ou como segundo grande erro, pessoas dizem a seguinte frase: se Deus existisse, não permitiria tanto mal no mundo. E negam a existência de Deus pela existência do mal, como se elas fossem contraditórias. Se Deus existisse, tal mal não teria sucedido. E essas pessoas também erram, porque não conhecem a verdade de Deus, que Deus sim permite o mal. É Ele, muitas vezes, quem abre a oportunidade para que o mal se instale, para que os seus propósitos, maiores do que os nossos, se realizem. Portanto, a verdade bíblica é que até o mal cumpre os propósitos divinos. Diante de nós, queridos, diante dos nossos olhos, nós temos um texto bíblico que nos mostra isso. Qual era o problema do povo? O problema é que o povo fez do templo, fez de sua estrutura religiosa o seu Deus, o seu motivo de orgulho. Olha como o profeta Ezequiel, nas palavras do Senhor, diz ao povo no verso de número 21. Olhe lá, o verso de número 21. O templo se tornou objeto do vosso mais alto orgulho, vírgula, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Agora, olha como complementa o verso de número 25. Ele diz assim, objeto do seu orgulho, e ele complementa, o seu júbilo, a sua glória. E, enfim, ele repete, a delícia dos seus olhos, anelo da sua alma. O povo transformou o templo, suntuoso, majestoso, símbolo da presença de Deus, no meio do seu povo, no seu objeto de adoração. Deus foi substituído pelo templo. O lugar de adoração substituiu aquele que deveria ser adorado. Colocaram as obras das mãos humanas acima do Deus que capacita para toda boa obra. Passaram a cultuar a estrutura e não aquele que está sobre as estruturas, para o qual todas as estruturas deveriam estar voltadas. Eis o grande perigo, irmãos e irmãs, quando os homens criam o seu próprio meio religioso para chegar até Deus. Se Deus não ordena, se Deus não permite, se Deus não instrui o seu povo assim, então, queridos, não deveríamos seguir a nossa própria vontade, os nossos próprios projetos, como tentativas de alcançarmos a Deus. Aqui, o que Deus quer mostrar ao seu povo é a sua misericórdia, a sua graça. Por isso, Ezequiel precisa ser lido numa perspectiva completa. Deus leva o povo ao cativeiro, Deus pune o povo, não só o seu povo, mas as nações estrangeiras que também oprimiram o povo, mas por fim Deus trará libertação a esse povo. Se nós olhamos somente para esse ponto, então pensamos, que Deus mau, que Deus teria prazer em punir aqueles que ama. Ora, aquele mesmo Deus que nos instrui a agirmos com prudência, o mesmo Deus que nos instrui a seguirmos as suas ordens, o mesmo Deus que nos orienta segundo a sua palavra a cumprirmos os seus mandamentos, e é o mesmo Deus que diz, quando vocês não cumprirem esses mandamentos, eu terei que corrigir vocês, porque vos amo. Não é o mesmo Deus que diz, pai, ensinem os seus filhos, e usem a vara quando não seguirem o caminho?
Eis o mesmo Deus que, como Pai de amor, chama o seu povo à correção, e glória a Deus, porque Ele faz isso, não nos deixa perdidos em nossos próprios caminhos e desvaneios, ou perdidos em nossas próprias estruturas religiosas, as estruturas que muitas vezes criamos para nós mesmos. Foi isso que o povo fez. Um povo que criou para si um modelo de religião e tirou o Deus que ordenava o seu culto. Criaram para si algo que se tornou o seu Deus. O Deus digno de ser adorado foi substituído pela obra das mãos humanas. Qual é então a ação divina? Deus pune o seu povo por o ter abandonado. Deus, no verso 21, diz: assim diz o Senhor, eis que eu profanarei o meu santuário. Tirando a escusa, toda desculpa que o povo pudesse dar, as nações estrangeiras se levantaram: Senhor, como o Senhor deixou os inimigos profanarem o templo. Deus mesmo já disse: quem vai profanar o templo sou eu. Como quem diz assim: eu não estou apegado às quatro paredes, eu não estou preocupado com os pilares do templo, eu não estou preparado com quem pisa o templo. Esse templo será profanado. As nações são estrangeiras, eles não me seguem e eles profanarão o templo com a minha permissão. Deus tira, arranca o templo do povo. Olha como ele expressa essa verdade no verso 25. Ezequiel, filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, e ele segue com a exortação. Deus mesmo é quem vai tirar o templo do povo. Deus mesmo é quem vai arrancar aquilo que o povo colocou no lugar de sua adoração. Por sua própria ação, Deus arrancará aquilo que ocupar o lugar que somente a Ele é devido. Paremos um pouco então, queridos. Façamos uma breve pausa. E na avaliação que todos nós devemos fazer diariamente sobre os nossos corações, sobre como temos conduzido as nossas vidas, pensemos: há algo em nós que está ocupando o lugar de Deus. Deus vai arrancar. Deus vai arrancar. São as nossas posses, são as nossas conquistas, o que tem sido o nosso orgulho, o que tem sido a beleza aos nossos olhos, o que tem roubado o lugar de Deus no nosso coração. E veja bem, queridos, preste bastante atenção. Não estou dizendo que nós não podemos ter coisas boas, que nós não podemos aproveitar as coisas boas e excelentes que Deus nos dá. Pelo contrário, devemos desfrutar todo o bem que o Senhor mesmo nos dá. Você tem o seu boletim, você sabe, a nossa pastoral, elaborado pelo reverendo Jailson, tem como título: é tempo de alegria. É tempo de celebrar. Uma das ordenanças de Deus para nós é que nós sejamos alegres, que nós celebremos. Não é esse o ponto. O ponto é: o que tem roubado o seu coração da presença de Deus? Porque é possível que nós sejamos alegres, felizes, contentes em Deus, mas quando o nosso contentamento, a nossa satisfação e a nossa alegria não está mais em Deus, mas está nas coisas que Deus nos dá, não está em quem Deus é, mas em suas mãos, naquilo que Ele pode nos oferecer, então nós perdemos o foco. Passamos a adorar o templo, a estrutura, o modelo religioso, ou aquilo que Deus nos deu como bênçãos. Adoramos a bênção ao invés do abençoador. Deus foi tirado de cena. Então Deus arrancará aquilo que ocupou o lugar que é somente dele. E o mais interessante de tudo, fará isso por misericórdia. Fará isso como demonstração de amor. Que bom, queridos, que Deus fará isso. Do contrário, estaremos perdidos em nós mesmos. Quem desvendaria os nossos olhos? Quem tiraria as escamas? Quem tiraria a viseira que tampa o nosso olhar do Senhor, de sua glória, de seu poder? Qual é, portanto, o objetivo final? Sabendo o problema do povo, sabendo da intervenção divina, qual é então o objetivo final e o grande propósito divino? Deus quer salvar o seu povo, povo que é propriedade exclusiva dele, dos seus próprios enganos.
Por isso, no verso 24, ele diz: Ezequiel, quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. E lá no verso 27, bem, já nas últimas palavras do capítulo 25, ele diz: assim lhes servirás de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Muito comum, queridos, quando nós olhamos para um texto desse, é muito comum questionarmos: mas Deus, por que o Senhor fez isso com o coitado do Ezequiel? E a mulher do Ezequiel, que não tinha nada a ver com esse povo maligno? Olhamos para o texto e dizemos: e os filhos, lá no final do verso 21, vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Final do verso 25, e os seus filhos e as suas filhas também serão tirados. Deus, que Deus mau, os meninos não tinham nada a ver com esse negócio aqui, com essa história. Queridos, nós, se ficarmos atentos e gastarmos o nosso tempo nesses detalhes, perderemos a mensagem maior, do objetivo maior e do propósito maior de Deus. E o objetivo maior de Deus é salvar esse povo. E por vezes, Deus fará como fez com Jó, sua esposa, seus filhos, seus bens, seus servos, as crias dos animais, tudo será perdido pelo objetivo maior de Deus. E então gastaremos o nosso tempo tentando elocubrar como um Deus maldoso faz tantas coisas más para com o seu povo. E perderemos de vista como um Deus bondoso livra o seu povo de si mesmo para remir-lhe, para salvar esse povo, para transformar esse povo, para resgatar esse povo para si. Eu quero te dizer, se for necessário rodar mais rápido o mundo, parar essa terra, fazer chover sem parar, jorrar água sem fim, para redimir aqueles que são seus, Deus o fará, assim como fez para redimir Noé e sua família. Deus fará com você. Você não é diferente de Noé. Nós não somos diferentes dos patriarcas, somos eleitos de Deus. Não somos diferentes desse povo. E se somos eleitos de Deus, o que for necessário fazer, Deus fará para nos trazer novamente à sua presença. E glória a Deus porque Ele fará isso, porque Ele cria um meio de nos salvar, de nos redimir, primeiramente de nós mesmos. É preciso, queridos, enxergar a misericórdia, mesmo na repreensão. É preciso enxergar o resgate de Deus, mesmo que estejamos no dia mau. É preciso enxergar a salvação, mesmo em meio à destruição. Deus nos livra, mesmo que nós não compreendamos os seus meios. Deus nos livra de nós mesmos. Deus nos livra dos nossos erros. Deus nos livra dos nossos pecados e nos atrai novamente à sua presença. O Evangelho está presente aqui. A mensagem do Evangelho está presente nesse texto. Ezequiel, se você está com a sua Bíblia aberta, eu peço que você passe algumas folhas, lá no capítulo 33. Ezequiel 33, nos versos 21 e 22, o texto nos diz assim: no ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. A mensagem proferida, a profecia feita no verso 24 se cumpriu no capítulo 24, agora se cumpriu no capítulo 33. Chegou o mensageiro, verso 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se minha boca antes de pela manhã vir ter comigo tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então Ezequiel profere a ação de Deus contra o povo, e o templo, a glória do povo, a majestade, objeto do orgulho, a delícia dos olhos, o anelo da alma, seu júbilo, sua glória, havia caído. Deus havia retirado o templo do povo. Ainda no capítulo 33, Deus começa a narrar a salvação que virá. Deus mostra como Ele vai voltar à terra, como Deus vai resgatar esse povo, como Deus vai agir em favor desse povo. Deus levanta seus profetas, como fez com Ezequiel, e depois de anunciar a queda do templo, traz imediatamente a salvação.
capítulos 33, 34, até o capítulo 48, Deus mostra o resgate desse povo, como Deus pune as nações estrangeiras e como Deus agiu para resgatar um povo para si, por meio de sua graça, por meio de sua misericórdia. Queridos, o povo tem um problema, ele está distante de Deus. Deus age em favor desse povo, resgatando o povo para si, mesmo em meio à dor, à desolação, à destruição. O seu objetivo maior, que todos nós estejamos congregados novamente na presença do Senhor, rendidos aos seus pés, salvos por sua graça e por sua misericórdia. A ceia, queridos, nos revela esse momento. Por isso, quando Paulo vai instruir o povo de Deus, sobre como devem celebrar a ceia, uma igreja em Corinto que vivia problemas, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinemo-nos, portanto, todos nós, a nós mesmos, e vejamos, estamos com Deus ou algo tomou o lugar de Deus no nosso coração? Nessa manhã, nessa celebração, no momento que juntos podemos celebrar a ceia do Senhor, avaliemos a nós mesmos. Se algo tomou o lugar de Deus no nosso coração, façamos essa oração: Senhor, eu quero ser totalmente teu. Senhor, chama-me novamente à tua presença. Eu não quero que nada ocupe o lugar do Senhor em minha vida. Deus nos abençoe, queridos. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história, desse amor sem par, não termino de perguntar. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido